Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Em muitas situações, só nos falta sabedoria. Às vezes aquele negócio, a pessoa, ela só não está entendendo a maneira de fazer. E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus. Não tem? Não tem. Então pede. Pai, eu não estou tendo sabedoria para lidar com meu filho. Tem tido uma dificuldade muito grande entre nós. Pai, eu não tenho tido sabedoria para lidar com a minha esposa. Não estou sabendo lidar com ela. Constantemente nós estamos entrando em conflitos, em atritos. Deus, eu não estou tendo sabedoria para levar o meu negócio. Vivo no vermelho. Eu não estou tendo sabedoria para comprar, não estou tendo sabedoria para vender. Deus, eu não estou tendo sabedoria para ter a comunhão com o Senhor que eu preciso, que eu necessito. Conversa com Ele. Ele é bom. Se porém, isso está onde, pastor? Tiago 1,5. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Irmãos, mas peça a sabedoria dele. Não é a esperteza. A esperteza é uma coisa da carne. Ela é maligna, ela é satânica. A malandragem, a esperteza, ela é satânica, ela é maligna. Sabedoria é algo que vem de Deus. A Bíblia diz que antes, está lá no livro de Provérbios, antes, olha só, olha a seriedade disso, antes que Deus fizesse as obras mais antigas, Ele deteve a sabedoria. Ele possuiu a sabedoria. Mas se Deus, antes de começar as obras mais antigas, Ele foi lá e possuiu a sabedoria, poxa, e eu? E você? E nós? Olha só, Provérbios 8:22. O Senhor me possuiu no início da sua obra. Antes das suas obras, é a sabedoria que está falando. É a sabedoria que está falando. Tem que chegar, tem que conversar com Deus. O Senhor Deus há muito, Ele já tem falado, apresenta a mim os teus projetos e você vai ter sucesso. Em outras palavras, se você apresentar a mim o teu projeto, antes, né? Não é fazer a coisa e no meio da situação, quando o barco está afundando, aí começa a gritar a Deus desesperadamente por ajuda. Não, antes. Apresenta os teus projetos ao Senhor. Aí você vai ver que Ele vai estar junto na situação. E Ele vai te ajudar. Provérbios 8:22. O Senhor me possui no princípio do seu caminho. No princípio. Antes de suas obras mais. Antes, pessoal. Nós temos, parece que um negócio de comunicar a Deus. A gente vem e comunica, né? Eu fico vendo, tem um monte de gente que é assim, até com o homem de Deus também, vem e comunica, eu resolvi. Não, peraí, você resolveu? Então você não está pedindo uma orientação, você está comunicando. E tem pessoas que acham que com Deus ela pode só chegar e comunicar. Não é assim, não. Provérbios 16:3, guarda no teu coração. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo, chega diante dele. E se você sentir um sinal vermelho, não prossegue, não. A Bíblia diz que a paz, põe isso dentro de você, que a paz seja o árbitro nas suas decisões. Chega diante de Deus, apresenta, sentiu paz, vai embora, é sinal verde, pode ir. Você vai talvez enfrentar algumas batalhas, você vai enfrentar algumas dificuldades, mas pode ir, que Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo. Mas
Se surgir aí o sinal vermelho, ou seja, a paz ela não apareceu, significa que o sinal é vermelho, não vai. Por mais que pareça desejável aos teus olhos, por mais que pareça lucrativo e interessante, é a armadilha do adversário. Não vai. Colossenses 3,15, ó. Que a paz de Cristo é uma paz que só Cristo dá. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Se não pintou a paz, não vai. Não vai. Irmão, por que Davi, ele não perdeu uma batalha sequer? Teve duas situações que eu vou mostrar para você aqui. Ele ajudou um povo, numa cidade chamada Keila. Ele ajudou um povo, ele comprou uma briga que não era dele. Você está compreendendo? Alguns inimigos queriam trazer sofrimento, dificuldade àquela cidade, àquele povo. Ele foi lá, a contrário da opinião de alguns. Teve gente que falou, não, Davi, em outras palavras, a gente já está cheio de problemas, cara. A gente já está cheio de dificuldades. Você vai comprar uma briga que nem tua rapaz. Nós vamos nos meter em assunto que não é nosso. Não, Davi. Mas ele foi lá. Olha só. Isso está onde, pastor? Primeiro livro de Samuel, 23:1. Davi soube que os filisteus, ele escutou falar. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Ou seja, estava atacando na provisão. Eles prepararam, estocaram. Por quê, pastor? No inverno não se plantava nada, irmão. E não se colhia nada, porque era inverno, não tinha jeito. Então eles preparavam para enfrentar o inverno, que talvez às vezes durava lá 6 meses. Né? Durava um tempo, que eles teriam que ter o estoque necessário para não passar necessidade. Está compreendendo? Mas só que o inimigo estava vindo e estava roubando. Tem pessoas que elas têm lutado, brigado para armazenar, para preparar, para cuidar, e o diabo está roubando, pastor, parece que é saco sem fundo. Irmão, você tem que se levantar em batalha. Tem que começar a se fortalecer com jejuns e orações e enfrentar, ignorar a dor, ignorar a dificuldade e enfrentar. Sujeitar e pois a Deus, enfrente o diabo, ele foge de você. Você tem que se levantar numa batalha. Você pode ficar murmurando dentro do teu coração, reclamando, chorando e experimentar a derrota e humilhação, ou você pode se levantar, enfrentar a dor e a dificuldade da batalha, mas experimentar o fruto doce da vitória. É você quem decide que tipo de fruto você vai comer. O amargo da derrota, da murmuração, do desânimo, do abatimento, ou enfrentar a dor de se levantar e brigar, porque batalha traz dor, traz dificuldade, guerra traz dor, traz dificuldade, mas só que traz o fruto maravilhoso, saboroso da vitória. Você está compreendendo? De qualquer maneira você vai sentir dor e dificuldade. Agora a diferença é o fruto que você vai comer no final. Ou você come o fruto da derrota, que é amargo, ou come o fruto doce da vitória. Mas nos dois processos, você vai ter que enfrentar dificuldade, vai ter que enfrentar dor. Eu lembro uma pessoa que uma vez me procurou, num momento muito difícil da vida dele, ele foi traído pela mulher. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu falei, como assim? Pastor, eu não sei se eu perdoo, eu só me separo dela. Eu falei, vem cá, você ama? Ele falou, eu amo. Amo muito. Eu falei, se você perdoar, você vai enfrentar uma dor muito grande. Ele, pastor, eu falei, vai. Vai enfrentar uma batalha, uma dor muito grande. Se você perdoar e quiser conservar o casamento, você vai enfrentar uma dor, uma batalha muito grande. Eu falei, se você perdoar e não quiser mais viver com ela, você vai enfrentar uma dor muito grande. Ele falou, eu vou enfrentar a dor. Eu falei, de qualquer maneira você vai enfrentar a dor. Você vai enfrentar a dor. Você vai enfrentar a dor da perca, você vai enfrentar a dor da separação, você vai enfrentar a dor da distância. Vai doer. Vai doer. E se você ama, a dor vai ser mais forte ainda. Se você perdoar e decidir ficar com ela, você vai enfrentar uma dor muito grande. Por quê? Porque você vai olhar para ela e você vai lembrar em certos momentos que aquela mulher que você confiava, que você amava tanto, ela te deu um boné, ela te traiu, ela traiu a tua confiança. Então, quer dizer, vai doer do mesmo jeito. Você vai ter que enfrentar a dor. Eu falei, agora se você ama,
você vai entender que é o seguinte, apesar da dor que você vai ter que enfrentar, você vai conseguir desfrutar do fruto da restauração. E quando a restauração ocorre, é como se nada tivesse acontecido. Mas você vai ter que enfrentar esse período aí da restauração, que é um período de dificuldade. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, eu acho que eu vou enfrentar a dor então da restauração. Eu falei, vai fundo. Só que tem um porém. O perdão tem que ser o perdão do tipo de Deus. Ele, como assim? Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Essa conversa de eu perdoo e daqui a pouco qualquer situação, você me traiu. Eu falei, isso não é perdão. Isso é papo furado. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E aí, pastor? Glória a Deus, ele pôde saborear do fruto da restauração. E hoje vive feliz, em harmonia. Mas o que eu quero te dizer? Que a dificuldade, ela vai vir. Você está compreendendo? Ou você luta, enfrenta a dor, luta, para de reclamar, para de murmurar, para de se vitimar, para de se martirizar. Você está entendendo? E vai comer do fruto da vitória, ou então fica aqui, reclamando, murmurando dentro do seu coração, se sentindo um coitado, ou miserável, infeliz, e come aí o fruto amargo da derrota. Porque de qualquer maneira um fruto você vai comer. De qualquer maneira dor você vai sentir. Neste mundo tereis. Você tem que ser verdadeiro com você. Você tem que encarar a realidade como ela é. Isso é ficção, é história, é mentira, é papo para boi dormir. Vem para Jesus que você não vai ter problema mais. É mentira, te enganaram. Te enganaram. O próprio Jesus disse, neste mundo tereis dificuldades, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci, você vence também, é o que ele está falando. A mesma condição que eu tive para vencer, você tem para vencer também, é o que ele está falando. Você está compreendendo, sim ou não? Pode voltar lá em Davi. Volta lá. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Segue. Então perguntou a Deus o Senhor. O que ele fez? Perguntou a Deus o Senhor. Apresenta os teus projetos ao Senhor e Ele vai abençoar. Ele não chegou lá, vou fazer o seguinte, vamos todo mundo lá, vamos arrebentar com eles. Não. Ele consultou a Deus. Esse é o diferencial de Davi. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Se você ler sobre Davi, você vai ver que ele foi o único rei de Israel que conquistou todas as terras que Deus prometeu. Você quer mais? Ele nunca foi ferido em batalha. Você quer mais? Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca foi ferido em batalha, conquistou todas as terras que Deus prometeu e nunca perdeu uma batalha. Mas por quê? Qual é a diferença? Consultava a Deus antes. Ele consultava a Deus antes. Então perguntou a Deus o Senhor, devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve-os, e salve a cidade de Keila. Ele perguntou, Deus falou, vai lá, filho, vai lá, ajuda eles, ataca os inimigos, salva a cidade, salva aquele povo, filho. Deus tem uma situação que é incomunicável. Na verdade, são 4 dons que são incomunicáveis: presciência, onipresença, onipotência e onisciência, onipresença, onipotência e presciência. São 4 que são incomunicáveis. Eu vou falar do dom que é a presciência. Será que Deus não sabia que o pessoal de Keila ia ser ingrato com Davi? Por quê, pastor? Ele se meteu numa briga que não era dele. Foi lá, lutou contra os inimigos. Eu não vou continuar lendo com você aqui agora, mas se você continuar lendo depois, você vai ver que ele teve resistência dos amigos que estavam à volta dele. Mas ele foi, porque ele consultou a Deus e ele foi lá. Deus falou, vai lá. Então perguntou a Deus o Senhor, devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Só que Deus sabia que o povo de Keila ia ser ingrato com ele. Por quê, pastor? Pouco tempo depois, um pouquinho mais para frente, pouco tempo depois, Saul ficou sabendo que Davi estava lá na cidade de Keila. E Saul pensou com ele, falou, rapaz,
ele está encurralado. Se eu chegar, ele não vai ter como fugir. E começou a preparar para poder ir até lá. Quer ver? Ó? Quando Saul foi avisado que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi na minha mão. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados. Assim caiu numa armadilha. Ele pensou com ele. Aí Davi foi falar com Deus de novo, irmão. Qual foi a pergunta de Davi? Senhor, o povo de Keila vai me ajudar? Eu acabei de ajudar eles. Esse povo vai me ajudar? Ou esse povo vai me entregar para o inimigo? Olha só o que Deus falou para ele. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, o teu servo Davi soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-lo por minha causa. Segue. Será que os moradores de Keila vão me entregar na mão de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvir dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão me entregar a mim também, e os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Será que Deus não sabia disso antes? Claro que sabia. Claro que sabia. Mas Deus queria salvar aquele povo. Então, acontece do homem de Deus sofrer ingratidão. Às vezes você passa noites orando por uma pessoa, jejuando, lutando, brigando, clamando, sentindo a dor da pessoa. Irmão, eu tenho o dom que Deus me deu de, muitas vezes, o que acontece? É sentir o que a pessoa está passando. Irmão, e às vezes é ruim. Que é isso, pastor? Estou te dizendo, às vezes é ruim. Porque o que a pessoa está sentindo não é simples. A batalha que ela está enfrentando não é simples. E você sente aquela dor toda, aquela dificuldade toda. E você então entra em batalha, e luta, e briga e tal. E vai, e chora, e jejua, e clama. E às vezes chega a ser desgastante. Porque você está comprando a briga dela, você está lutando contra o inimigo que se levantou contra ela. Foi o que Davi fez. Aí a pessoa veio e é ingrata com você. Eu lembro uma vez que eu falei para Deus, eu estava orando, eu falei: meu Deus, ô Pai, como é que ajuda alguém que não quer ser ajudado, Pai? Como? Me explica. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: não desiste. Eu falei: tá bom. Em outras palavras, você me ama? Amo sim. Ajude-os, porque eu os amo. Tá bom. Ô irmão, vamos acordar. O grande segredo da situação é consultar a Deus. E mesmo que você receba como troco ingratidão, faz o que Deus mandou você fazer. Jejua para essa pessoa, ora, clama, busca, pede. Se entrega, ceder. Por quê, pastor? A recompensa ela vem do Senhor. E o Senhor Deus, Ele vai te recompensar amanhã. Você está compreendendo, Senhor? Não? Mas o que eu quero que você veja aqui é o comportamento de Davi. Em toda situação, ele ia conversar com Deus. Ou uma outra situação. Porque o que eu estou mostrando para você? Se Deus falar para você fazer, você faz. Não importa o que você vai enfrentar. No caso aqui, nesse caso, ele enfrentou a ingratidão. Teve outro caso que não foi ingratidão que ele enfrentou, mas ele fez o que Deus mandou. Qual é o caso, pastor? Siclague. A Bíblia diz que ele chega era um vilarejo. Tem situações que a gente passa por falta de sabedoria. Por isso que eu comecei falando para você buscar sabedoria. Buscar comunhão com Deus, ter um entendimento necessário para poder fazer as coisas. Porque tem situações que não precisávamos de passar. Nós passamos por aquelas situações por causa de falta de sabedoria. Tem que buscar sabedoria, entendimento. Davi tinha 600 homens. Ele poderia ter deixado 200 dos 600 homens tomando conta do acampamento, protegendo as famílias, mas ele deixou as famílias sem proteção nenhuma e saiu. Deixou a família sem proteção nenhuma e saiu. Quando ele chega, ele encontra todo o acampamento em chamas. Os inimigos tinham atacado o acampamento, tinham levado em prisão a família deles, a família dos homens dele. Situação complicada, mas ele não precisava passar por essa situação. Nós temos que ter entendimento. Tem coisas que nós vamos passar. Não tem como
Mas tem coisas que, se nós buscarmos de Deus sabedoria para fazer, nós não passaremos. Não era preciso ele passar por isso tudo. Ó. Ele saiu com 600 homens. 2 não deixou o acampamento protegido, não. O acampamento estava sem proteção. A tua família, como é que está? Você tem protegido a tua casa? Com jejuns e orações? Apresentado? Você tem protegido a tua vida, os teus negócios, com jejuns e orações? Buscado o entendimento de Deus para poder fazer, deixar de fazer? Tem acontecido assim? Aí depois passa por situações que não precisava. Olha que coisa séria, ó. Essa dor, ele não precisava enfrentar. Se o inimigo tivesse vindo como veio, ele ia ter alguém para guerrear, para lutar, para proteger a família. Ele não precisava passar pela dor da perca da família. Coisa séria, ó. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade. Segue. E prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Olha aí. Por que não mataram ninguém? Porque não tive resistência. Não teve luta. Só chegaram, prenderam todo mundo, não teve luta. Não teve ninguém para lutar, não teve ninguém para resistir. Tem pessoa que a vida dela não foi destruída. Por quê? Porque ela não está lutando, ela não está resistindo, não está tendo sinais de batalha. Só que ela está presa na mão do inimigo. Por quê? Justamente porque não luta. Justamente porque não resiste. Repito, lutar vai produzir dor. Vai, poxa vida. Vai produzir dor. Por quê, pastor? Porque lutar produz dificuldade. Eu vou ter que ir contra a minha carne, jejuando. Eu vou ter que ir contra a minha carne, tirando o tempo de orar. Quem é que gosta de orar? Ah, pastor, eu gosto. Mentira. Vai mentir para quem? Para mim? Vai mentir para mim? Está mentindo para você primeiro, vai mentir para mim? Ninguém gosta de orar. Ninguém gosta. A maioria ora por necessidade. A maioria ora quando o bicho está pegando. A oração, ela é muito gostosa, ela é muito boa, quando já estou na presença de Deus, meu irmão. É igual exercício, ninguém gosta de fazer, mas quando você está lá no exercício, quando ele está no auge, está gostoso, você não quer deixar de fazer não, porque está muito bom. Mas agora a dificuldade que a pessoa tem de colocar, muitas vezes até colocar a roupa para poder ir para a academia, é uma luta grande contra a carne não quer não. Ah, hoje estou cansado, ai que preguiça, ai não sei o quê. E orar é a mesma coisa, é lutar contra a carne. Essa disciplina de todo dia parar, joelhar, modo de dizer, tá bom? Tanto faz, sentado, em pé. Mas essa disciplina de parar, para tirar aquele momento exclusivo, para falar com Deus, para ler as Escrituras, para se envolver com Deus. Irmão, a coisa ela é boa quando ela já está rodando. A dificuldade é justamente manter essa disciplina diariamente. Só que é isso que faz diferença na vida de uma pessoa. O exercício vai fazer diferença no meu corpo se eu fizer no mínimo 3 vezes por semana, senão não vai fazer diferença nenhuma para mim. Agora, se eu fizer 3, 4 vezes por semana, se puder fazer todo dia, melhor ainda. Vou transformar o meu corpo. É a mesma coisa. 2, 3 dias, 4 dias por semana, ouvindo, lendo, vai fazer diferença na sua vida. Agora, quer a tua vida transformada de verdade? Todo dia. Todo dia. Se alimenta direito da palavra. Ore, se exercite espiritualmente. Faça jejum 2, 3 vezes por semana. Esteja na casa de Deus para ouvir a palavra 2, 3 vezes na semana. A tua vida vai se transformar. Mas só que quem é que quer fazer isso? Não tenho tempo, tenho trabalho. Não dá agora. Levanto muito cedo. Não é que eu tenho. Não é que aquilo. Sempre tem uma desculpa. A gente inventa desculpa toda hora. É que eu não gostei do pastor. Ah, não, que a igreja é muito longe. Ah, não, porque hoje não vai dar. Sempre inventa uma desculpa. E aí depois quer uma resposta, que é uma mudança de Deus nas nossas vidas. Não vai acontecer. Não vai. Sexta-feira eu estava pregando sobre algo muito importante que está no meu coração. Se Deus me permitir, eu vou gravar essa mensagem à noite. Sobre o quê, pastor? Que Deus não faz diferença de pessoas. Aleluia, pastor. Mas Ele faz diferença de atitudes. Ele faz diferença de atitudes. É por isso que um tem mais do que o outro. Por isso que um é mais abençoado que o outro. Por isso que um tem mais intimidade com Deus do que o outro. É questão de comportamento e atitude. E isso, comportamento e atitude, ele faz diferença. A diferença de Davi para outros reis era o comportamento dele diante de Deus. Irmão, uma coisa séria. E perderam todas as mulheres.
E não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Segue. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Segue. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem. É errado chorar? Não, pode chorar, só que não muda nada. Não muda nada. No máximo você vai ter uma descarga emocional, não muda nada. Quando ele parou de chorar, a família estava na mão do inimigo ainda, a cidade estava queimada ainda, nada tinha mudado. Jesus, quando viu o comportamento das pessoas ali, diante do túmulo de Lázaro, ele chorou também. Mudou alguma coisa o choro de Jesus? Não mudou nada. O que mudou? Foi a oração dele. A oração dele mudou. Trouxe Lázaro de volta à vida. Então chorar, pode chorar, mas não vai mudar nada. A tua atitude em buscar a Deus muda tudo. Muda tudo. Segue. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Segue. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu... Ele dá. Por quê, pastor? Ele retribui. Deus não é um Deus que vira as costas, é ingrato, não. Ele retribui. Ele tem visto o meu clamor, ele tem visto a minha adoração, ele tem visto a minha fidelidade. Então, às vezes, por falta de sabedoria, eu posso me meter numa situação complicada. Repito, Davi tinha que ter deixado pelo menos uns 200 homens ali para proteger a família, os familiares de todos. Ter tido uma estratégia melhor. Mas não teve. A dificuldade chegou, a dor chegou. Deus não vira as costas, não. Por quê? Ele tem visto o meu clamor, ele tem visto as minhas lágrimas, ele tem visto a dedicação do meu coração. E ele vem em meu auxílio, para me dar força, para sair daquele buraco que eu me meti, porque eu não tive sabedoria. Ele vem. Ele é bom. Segue. E ele disse ao sacerdote, ele quem? Davi, Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe, segue. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Como seguirei pegá-los? Deus respondeu, vá atrás deles. Você pegará e libertará os prisioneiros. Por que ele fez a pergunta, pastor? Primeiro, que se tivesse todo mundo morto, era perca de tempo de ir atrás. Segundo, que ele queria a direção de Deus para fazer a coisa. Ele queria uma palavra de Deus para fazer a coisa. E Deus deu a palavra para ele, pode ir. Você vai alcançar o inimigo, mas você vai libertá-los. Agora, se você continuar lendo comigo, eu não vou ler por causa do tempo, se você continuar lendo, você vai ver que Davi saiu com os 600 homens. Logo que ele saiu, ele encontrou um ribeiro. Já encontrou uma dificuldade, que era atravessar aquele ribeiro. Nessa dificuldade, ele já teve uma outra dificuldade. Ele perdeu metade praticamente da força de ataque dele, da força de luta dele. Por quê, pastor? Ele tinha 600 homens, 200 falou, não dá para a gente, Davi. Nós estamos muito cansados. Se a gente tentar atravessar o rio, nós vamos morrer afogados. Não vai dar para a gente. Você está compreendendo? Irmão, Deus deu a palavra que você vai vencer. Você vai vencer. Como eu falei, eu vou falar de novo da presciência dele. Ele sabia de todas as dificuldades que você ia passar. E você deve ficar firme nas dificuldades, na tempestade. Por quê, pastor? Porque se Deus garantiu a tua vitória está garantida. Deus falou para ele, você pode ir que você vai alcançar. Mas ele falou ainda mais para ele, você vai libertar ainda eles. Você não vai só alcançar não, Davi. Você vai libertar. Então não importa o tamanho da tempestade, confia no que Deus está falando para você. Confia no que Deus falou para você. Se você está em pé até agora, é porque Ele tem te dado forças para você continuar lutando e alcançar a vitória que Ele prometeu que te daria. O que você não pode é desistir, desanimar. E outra, que sirva de lição para você. O que, pastor? Essas dificuldades todas, para que você não se meta mais em situação nenhuma, sem antes falar com Deus.
Porque se você falar com Deus, não importa o tamanho da tempestade que você enfrenta, a vitória está garantida porque Ele deu a palavra dEle. Passará os céus e a terra, as palavras essas não hão de... Ele deu a palavra dEle, pode ter certeza. Pode ter certeza que vai acontecer conforme Ele disse que aconteceria. Por quê, pastor? Porque Ele não é homem para que mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele faz conforme Ele disse que faria. Amém, Jesus? Agora busca de sabedoria. Busca de sabedoria. Apresenta os teus projetos a Deus. Não vai fazendo a coisa por fazer, não. Conversa com Ele. Sentiu o sinal verde, vai em frente. Não sentiu, não vai. Pode ser prazeroso momentaneamente. Nós temos que entender. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Tem pessoas que elas não entendem. Elas olham a coisa a curto prazo. Ou seja, elas só olham o momento. Você não pode olhar o momento, você tem que olhar a longo prazo. Porque às vezes o momento é prazeroso, mas depois vai te trazer tanta frustração, tanta dor, tanta dificuldade, que não vai compensar aquele momento que você teve. Olhe a longo prazo. Às vezes é dificultosa a decisão que você vai tomar, só que a longo prazo vai produzir glória para a tua vida. Você tem que começar a ter esse entendimento e guardar isso com você. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Guarda isso com você. Vai fazendo a coisa torta direito, não. Há caminhos que parecem bons, a Bíblia diz, mas o final é de morte, é de dor. Conversa com Deus antes, fala com Deus antes. E se Deus falou não, não. Se Deus falou sim, sim. Afinal de contas, verdadeiramente Ele é ou não é Senhor da sua vida? É, pastor. Então deixa o teu sentimento, a tua vontade de lado e faz o que Ele manda. Fica na orientação que Ele dá. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Por quê, pastor? Porque você olha, parece que é uma coisa boa, maravilhosa, mas só que aos nossos olhos, nós não somos prescientes. Mas o nosso Deus é. Esse dom dele, ele é incomunicável. Essa é a melhor palavra para dar. Ele é incomunicável. Mas tem coisa minha que eu nunca vou te dar, mas você pode usar. É meu, mas você pode usar. Esse dom da presciência é dele. É incomunicável, mas você pode usar. Como, pastor? Consultando ele antes. Falando com ele antes. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus cuidar dela. Ele ama você. Ele não quer te ver em aflição, em dificuldade. Ele não te tirou do Egito, ou seja, Ele não te tirou do mundo para te entregar na mão do inimigo, não. Ele te tirou do mundo para você ter uma vida abundante, abençoada, na presença dEle. Só que Ele, quando te tirou, Ele falou, eu vos fiz subir do Egito para que vocês fossem santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. Então o que acontece? Ele está mandando você se comportar como Ele é. Como, pastor? Santo. Ninguém nasce santo. Não. Nós nos tornamos santos. Lá em João 17, Jesus está fazendo uma oração, e tem um momento na oração dele, que ele fala, Pai, santifica-os, ou seja, torne-os santos. Na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Santifica-os. Esse capítulo 17 é fantástico. Para ele com cuidado, que você vai ver, enxergar coisas que você nunca imaginou. Eu descobri, observando esse capítulo, que o nome que Jesus usava para defender o povo, para se defender, era o nome Jesus. Ele defendia o povo pelo nome que o Pai deu a ele. O nome que o Pai deu a ele foi esse, Jesus. É coisa séria, gente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Então, quanto mais eu me dedico em praticar a palavra, mais santo eu vou me tornando. Você está compreendendo? Mais santo eu vou me tornando. Ninguém nasce santo. Eu não nasci santo. Eu tenho me tornado em uma pessoa santa, santificada. Por quê, pastor? Porque eu estou procurando andar de acordo com a... Quando piso errado, opa, é aqui. Pisou, opa, não, é aqui. E aí, pastor? Chega um momento que, naturalmente, você vai sendo conduzido pelo Espírito Santo, vira um costume, e já nem desequilibra mais.
Deixa Deus cuidar de você. Ele te ama. Você quer ser feliz? Ele quer a tua felicidade muito mais do que você. Você quer prosperar? Ele quer a tua prosperidade muito mais do que você quer. Você quer ter paz conjugal? Ele quer que você tenha prazer e felicidade conjugal muito mais do que você quer. Tudo aquilo que você quer, Deus quer muito mais ainda para você. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. A ponto de ter entregado Jesus Cristo para morrer e ressurgir por você. Irmão, se Ele deu o Filho dele, Jesus, por você, você não entendeu não que Ele faz qualquer coisa por você? Você tem muito valor para Ele. Agora começa a mostrar para Ele que Ele tem valor para você também, tá? Por quê, pastor? Amor é via de mão dupla. Quem ama, quer ser amado, tá? Deus abençoe você. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.